gostaríamos de falar com os irmãos sobre quem é a verdadeira igreja. Porque muitas das vezes, nos dias nos quais estamos vivendo, nos noticiários que nós vamos acompanhando, a cada dia surge uma nova igreja, a cada dia surge uma nova denominação, e de vez em quando para aquele ponto de interrogação no nosso consciente, dizendo: qual é a igreja correta? Qual é a igreja certa? Qual é a igreja que está trilhando o caminho certo? E nós vamos ver, irmãos, que a igreja, ela não é apenas um templo ou uma denominação. Não. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja é um organismo vivo e espiritual, formado por quem? Por aqueles que estão lavados e remidos no sangue de Jesus. Então nós somos igreja. Aqui nós vemos que Jesus, ele disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, quer dizer, você é uma pedra pequena, mas sobre esta pedra que sou eu, a pedra de esquina, a pedra angular, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, o importante da igreja de Cristo é que a igreja de Cristo, ela nunca será vencida. A igreja de Cristo, ela nunca será derrotada. Na igreja de Cristo não há divisão, não há dissensões, não. A igreja de Cristo, ela está caminhando para o céu. E nós vamos ver, irmãos, alguns versículos bíblicos que nos darão possibilidade de nós identificar qual é esta igreja, quem é esta igreja, como identificarmos esta igreja no mundo. Por gentileza, vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, no versículo 27 ao 31. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorro, governos, variedade de língua. Porventura somos todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que a verdadeira igreja, ela tem Cristo como seu cabeça. E nós somos o quê? Um organismo vivo. A cada um de nós que estamos aqui, o Senhor Deus, Ele deu uma função dentro da casa dele. A cada um de nós, o Senhor deu o quê? Ele deu um talento, Ele deu algo para nós fazermos. Então, a igreja de Cristo era identificada desta forma. Se nós olhássemos para a igreja e víssemos um homem como cabeça, ali um fundador como cabeça, esta igreja não é a igreja de Cristo. Mas a verdadeira igreja de Cristo é aquela que Cristo está posto como cabeça, e o seu organismo vivo que somos nós, cada membro na sua função, mas todos em operação. E esta obra, ela não para. Esta obra, ela vai avante, e o nome do Senhor é glorificado para todo sempre. Os irmãos, vejam, irmãos, que cada um vai se completando em outro. Veja quanto, com que falta que faz
no culto, a orquestra tocando para a igreja louvar, faz parte do corpo. Que falta que faz o coral cantando no culto, faz parte do corpo também. O círculo de oração, as crianças, os adolescentes, a mocidade, os obreiros. Então, irmãos, nós temos que entender que nós somos a igreja de Cristo. Nós fazemos parte deste organismo vivo. E nós estamos aqui para louvar o nome santo e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler ainda Marcos, capítulo de número 16 e o versículo de número 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, a igreja, ela é portadora da mensagem de Deus. Não existe outro lugar na terra em que alguém vá encontrar a mensagem de Deus para o seu coração, a não ser na igreja. Irmão Ademir, não tem necessidade que a pessoa venha à igreja? Não. Você é a igreja de Cristo. Você faz parte deste corpo. Esta igreja é um organismo vivo, não está morto, não está em vida. Então você é um portador da mensagem de Deus na sua vida para pregar para os pecadores que estão no mundo. O mundo está clamando para ouvir algo de Deus. As pessoas estão desesperadas, estão precisando de ouvir algo de Deus. E você tem a mensagem de Deus no teu coração para propagar para todo o mundo. Irmão, mas eu não sei pregar. Olha, eu fico assim meio tempo quando estou diante do povo. Dê um testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida. Conta aquilo que Jesus fez na sua vida. Porque este grande milagre que Jesus fez na sua vida vai ser o suficiente para alcançar um coração que está necessitado de ouvir a palavra do seu relacionamento com Cristo. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus faz o quê? Porque todo que é nascido de Deus, ele faz o quê? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A verdadeira igreja de Cristo, irmãos, ela vence o mundo, ela vence o pecado, ela vence a vaidade, ela vence tudo, e ela tem uma fé viva em Jesus Cristo. Ela sabe que ela não está edificada no homem, ela sabe que ela não está edificada em palavras, não, mas ela sabe que ela está edificada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a igreja, irmãos, ela não vai nem para a direita nem para a esquerda, ela sempre vai em frente, aleluia, sabendo que o seu alvo é Cristo e a sua fé, ela é viva. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 34. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que ele mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Outra marca da igreja de Cristo, ela é vencedora sempre. Nada, se Ele é por nós, irmãos, quem será contra nós?
E tem outra coisa, irmãos, não tem nada que separe esta igreja de Cristo. Não tem tribulação, não tem enfermidade, não tem nada. Sabe por quê? Porque o seu amor está depositado no seu Senhor e Salvador. E esta igreja é sempre vencedora. Essa história que ouvimos aí de alguém que vem e diz: olha, mas a igreja está derrotada, a igreja está fria, a igreja não é a mesma de antigamente. Não, isso é tudo conversa. Porque a verdadeira igreja de Cristo, ela está triunfante, ela continua louvando, ela continua adorando, o Senhor continua recebendo o seu louvor, o Senhor continua, irmãos, enviando poder, batizando com o seu Espírito Santo, curando as enfermidades, acrescentando aqueles que vão se salvar a cada dia. A igreja do Senhor, ela continua avante, ela é sempre vencedora. Sabe por quê? Porque ela foi fundamentada em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Irmãos, a igreja de Cristo, ela está edificada sobre Ele. E esta igreja, irmãos, não é aquela portinha que abre hoje e daqui a 30 dias ela fecha. Por que fechou? Não deu ponto de pagar o aluguel, o salão fechou. Não, irmãos, essa não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo está edificada sobre Ele. E quando Ele nos chamou, Ele, aleluia, disse: olha, pode ir em frente, porque eu garanto a tua vitória. Aleluia. Jesus garante a tua vitória nesta noite. Continue sendo igreja de Cristo. O cabeça está nos guiando, irmãos, e o corpo vivo que somos nós estamos aqui. Vamos continuar anunciando, vamos continuar pregando, vamos continuar, aleluia, propagando este evangelho, porque o milagre de Deus vai acontecer neste lugar, e Deus vai continuar nos sustentando, porque nós somos igreja dele. Aleluia. Sendo Jesus, irmãos, o fundador da igreja, nós devemos aprender com Ele como devemos agir como igreja nos dias atuais. Os versículos que nós lemos nesta noite, está mais provado que nós somos o organismo vivo, a igreja de Cristo. E nós precisamos, irmãos, de agir nesses últimos dias. Nós não podemos ficar parados, não. Nós temos que ir avante, em frente, porque o Senhor Deus conta conosco. Vamos ler Mateus, capítulo 14, o versículo 14 a 21. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhes de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva,
tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pão, deu-lhe aos seus discípulos. E os discípulos a multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Nós aprendemos, irmãos, com este versículo, que nós, como Igreja de Cristo, como organismo vivo, nós precisamos de ter compaixão no nosso próximo. Se nós estamos bem, se nós estamos de pé, se nós estamos abençoados, vamos olhar ao nosso lado, vamos ver aonde está o nosso próximo, como que ele está, o que ele está necessitando. Muitas das vezes está necessitando de uma palavra amiga, de uma visita, de uma oração. Vamos cumprir com a palavra do Senhor. Não vamos despedir nos vazios, não vamos deixar que eles vão além do caminho, não, porque nós, como Igreja de Cristo, nós temos o pão do céu para lhes oferecer. Versículo 7 ao 11. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito de homens. E chamando a si a multidão, disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Irmãos, a igreja, o corpo vivo de Cristo, precisa se guardar da hipocrisia. O que é isso? Da falsidade. De lábios me louvo, mas o coração, está longe de mim. E nós, irmãos, como igreja, como organismo vivo, não podemos, irmãos, nos deixar se levar pela hipocrisia, pela falsidade, porque Deus conhece os verdadeiros, irmãos. Deus conhece quem é a igreja. O irmão Ítalo vai se lembrar, lá na congregação do Quintino 2, um diácono da igreja louvou no coral, irmãos, de manhã cedo. Ele louvou lá, deu-nos glória lá, falou línguas estranhas, e o pastor disse assim, quem estava ministrando: muitos que estão aqui na igreja não pode cantar neste coral. Ele estava falando em questão de voz e tudo mais. Mas ele diz: mas muitos que estão cantando neste coral não vão cantar no coral celestial, e esses que estão aqui vão cantar no coral celestial. Nós estávamos num culto à noite. O pastor Ricardo estava ministrando a palavra do Senhor. Um dos presbíteros que estava conosco no culto recebeu um telefonema desse irmão dizendo: eu vou fazer uma besteira. E o irmão disse: não faça isso. E o irmão correu lá, mas já foi tarde. Esse irmão se suicidou, se podemos chamar de irmão. Por quê? Estava louvando o que, irmãos? Da boca para fora. E o coração? Estava longe de Deus. E o Senhor ainda falou pela manhã, dizendo: olha, muitos que estão cantando nesse coral não vão cantar no coral celestial. Então, irmãos, a igreja de Cristo, ela precisa do quê? Ela precisa de tomar cuidado com essas coisas. Quando for se encostando essas coisas, vai repreender em nome de Jesus e peça misericórdia para o Senhor. Nós vemos o exemplo de Pedro aqui, quando
retórica que Pedro falou: não, Senhor, que isso? Jamais vai acontecer isso com o Senhor. E o Senhor repreendeu, dizendo: para trás de mim, Satanás, não venha querer impedir a obra do meu Pai da minha vida. Amém, igreja? Devemos tomar cuidado. Mas a verdadeira igreja, ela tem as suas marcas pessoais. É fácil você identificar a verdadeira igreja de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu pertenço à igreja que vai subir no arrebatamento. Eu pertenço à igreja que vai se assentar na mesa do Senhor, porque o Senhor me chamou e Ele me fez igreja sua. Bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 8 ao 11. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um dos propósitos da igreja, irmãos, é demonstrar a visível glória de Deus na terra. É aqui, irmãos, que se manifesta a glória de Deus. É aqui que os paralíticos andam, é aqui que os cegos enxergam, é aqui que os mudos falam, é aqui que o câncer é curado, é aqui, irmãos, que o morto é ressuscitado, porque a igreja foi colocada na face da terra para demonstrar a visível glória de Deus. Então você não precisa se envergonhar, não. Quando você convidar uma pessoa para vir na igreja, que houver aquela manifestação do Espírito Santo, que o Espírito Santo tomar a igreja, não precisa ficar envergonhado, não precisa de se complicar para explicar. Diga para a pessoa assim: olha, é a glória de Deus sendo manifesta no meio do seu povo, porque aqui nós somos uma igreja viva. O nosso Deus, Ele é vivo. O nosso Deus, Ele opera no nosso meio. Cristo é o cabeça, mas nós somos o corpo vivo. Nós somos a igreja de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É aqui, irmãos, que o mundo vai ver o milagre acontecendo. É aqui, irmão, aleluia, que o drogado vai entrar e vai sair liberto. É aqui, aleluia, que o cachaceiro vai entrar possesso e vai sair liberto pela glória do nome do Senhor, porque a igreja de Deus foi colocada para revelar os mistérios que Deus tem preparado, aleluia, para este mundo. Você pode dar um glória a Deus nessa noite. Você pode louvar o nome do Senhor. Não é porque você faz parte desta igreja, não. É porque você é esta igreja. Oh, aleluia, não sei de que forma, de que maneira, mas um dia Deus te escolheu, aleluia, lá no ventre da sua mãe, e disse: olha, você vai ser a minha igreja, você vai me representar sobre a face da terra, você vai dar continuidade na minha obra, e o meu nome vai ser glorificado através da sua vida. É por isso que você passa a luta, é por isso que você passa a provação. Mas o inferno não prevalece contra você, porque você é a igreja de Deus, aleluia. Deus
está na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, a igreja, ela é promotora da paz e da comunhão no mundo. Você já ouviu uma pessoa dizendo: olha, eu fui lá na sua igreja e eu senti uma comunhão, eu senti uma paz, um negócio gostoso, é um ambiente diferente lá. Sabe o que é isso? É porque nós somos portadores da paz e da comunhão de nosso Senhor e Salvador Jesus. Não existe outro lugar no mundo, irmãos, que a pessoa vai sentir comunhão e paz, a não ser dentro da igreja de Jesus Cristo. Eu não estou falando, irmãos, a denominação, não. Eu não estou falando o prédio, não estou falando a estrutura material, não. Eu estou falando do corpo de Cristo, aqueles que foram salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. E Deus nos colocou, irmãos, na face da terra com um propósito. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, nós ficamos perguntando: Deus, qual é este propósito? O Senhor Deus está falando conosco. Você é um organismo vivo, você é a igreja de Deus, e Deus conta com você para fazer a diferença. Bendito seja o nome do Senhor. E a igreja, irmãos, ela tem alguns propósitos na terra. A igreja, ela foi formada, a igreja, ela foi colocada no mundo para quê? Para que ela pudesse cumprir alguns propósitos. Jesus já não está mais conosco. Os anjos não são portadores da pregação. O Espírito Santo, irmãos, está com a igreja. E a igreja, ela tem o quê? Ela tem um propósito a ser cumprido na face da terra. Embora alguns se esqueceram desse propósito, alguns se esqueceram do que é a verdadeira igreja, mas para aqueles irmãos, aleluia, que são a verdadeira igreja, enquanto o Senhor falou com Pedro dizendo: olha, e sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta igreja sabe do seu compromisso sobre a face da terra. Esta igreja sabe dos propósitos pelo qual Deus nos chamou para estarmos aqui. Vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Um dos propósitos da igreja, irmãos, é anunciar Jesus Cristo para o mundo. Foi para isso que Jesus nos salvou. E eu te pergunto nesta noite: você, como igreja de Cristo, não como a denominação Assembleia de Deus, não, você como igreja que faz parte do corpo de Cristo, você tem anunciado esse evangelho? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Porque, irmãos, nós estamos acomodados, nós estamos acostumados em receber irmãos de outras denominações. Isso é muito bom, isso é muito bom. Mas o anunciar e o pregar o evangelho
e o dizer, irmãos, que Jesus salva, que Jesus liberta. Nós temos feito isso? A igreja, irmãos, foi chamada para anunciar a Jesus Cristo. Amém? E se você faz parte desta igreja de Cristo, e não somente da denominação Assembleia de Deus, vamos anunciar, vamos ganhar cravinhos para Jesus, vamos anunciar o Evangelho, porque quem convence, irmãos, é o Espírito Santo, mas o trabalho de pregar e anunciar é nosso. Jesus nos deixou esta incumbência. Jesus nos deixou, irmãos, esse trabalho não foi para os anjos, não, foi para a igreja que Ele formou e colocou sobre a face da terra. E nós somos esta igreja. Bendito seja o nome do Senhor. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogando-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos, irmãos, a igreja que representa Cristo na terra. As pessoas procuram Jesus de um lado para o outro. Elas procuram alguém que possa representar Deus na terra. E a igreja, o Espírito Santo manifesta na onde? Na igreja, no corpo de Cristo. Então nós somos o quê? Representantes de Deus na face da terra. Se as pessoas quiserem encontrar com Deus, se as pessoas quiserem, aleluia, pertencer à família de Deus, eles vão ter que procurar a igreja de Cristo, porque somente a igreja, ela é portadora e representante de Deus na face da terra. Você representa Deus lá no seu trabalho, você representa Deus lá na sua vizinhança, você representa Deus aonde que você quer que esteja, você está representando a Deus, porque Deus te escolheu para esta obra. Deus tirou você da onde você estava, daquele charco de lodo, daquele lamaçal do pecado. Ele perdoou os seus pecados, Ele te deu um novo cântico, te deu um novo nome, firmou os seus pés sobre uma rocha, para que hoje você seja um representante dele na face da terra. Nós, como igreja do Senhor, nós não podemos ficar vaidosos, não, dizendo, olha, nós temos o Espírito Santo, nós somos melhores, não dependemos de nada, o céu é nosso, olha, está tudo sob controle. Não, a igreja precisa de tomar os seus cuidados. Vamos para a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 a 3. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Um dos cuidados que a igreja precisa de tomar, irmãos, é guardar os falsos profetas. A igreja tem que tomar muito cuidado, porque, irmãos, os falsos profetas já estão aí no mundo, já estão anunciando o seu evangelho, já está anunciando a sua filosofia de vida, o seu modo de como servir a Deus. Mas Cristo não é o cabeça lá. Cristo não é o cabeça daquela igreja lá. Então a igreja precisa de se guardar dos falsos profetas, para que não venha
a ser enganado por eles. Gálatas, capítulo 1, versículos 7 ao 9. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu nos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como vos já dissemos agora, de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Irmãos, a verdadeira igreja de Cristo não pode concordar e nem aceitar as heresias que estão sendo difundidas aí no mundo. Muito cuidado. Em Ribeirão está se redistribuindo um folhetim lá: venha estudar a Bíblia conosco. Esses cursos, irmãos, teológicos, gratuitos, se a pessoa não tiver estrutura, é melhor que nem faça. Porque tudo começa de uma forma linda, bonita, vai te encaminhando assim para algo assim maravilhoso. E você acha: olha que coisa maravilhosa, estou estudando a Bíblia. Mas quando chega lá no meio, quando você já está bem envolvido com a situação, começa-se a soltar-se as heresias. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo: se alguém vos anunciar outro Evangelho, que não seja este, seja anátema, seja amaldiçoado. Se houver até um anjo que tente passar para você, não aceite. O único Evangelho é este, o de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo. Para nós continuarmos, irmãos, como esta verdadeira igreja de Cristo, como o Senhor tem colocado sobre a face da terra, nós precisamos de obedecer à palavra do Senhor. Porque a verdadeira igreja de Cristo, ela obedece à palavra do Senhor. Mesmo no meio de uma geração crédula, perversa, nós devemos resplandecer como astros na luz. Para encerrarmos, Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Queremos continuar como organismo vivo, queremos continuar como igreja de Deus. Nós precisamos de voltar a este Deus, irmãos, voltar-se para Ele, buscar Ele enquanto se pode achar. Sabe por quê, irmãos? Ele é a nossa fonte de energia. Amém? Ele é a nossa fonte de energia. Os irmãos podem ver que há uma preocupação muito grande ali concernente à água, porque se a água faltar, vai faltar o que também? Energia. Porque
porque é a água que faz com que as turbinas girem e produzam o quê? Energia. E a igreja de Deus tem que se voltar para Deus. Ele é a nossa fonte de energia. Vale a pena fazer parte do corpo de Cristo. Adoremos a Ele em espírito e em verdade, pois somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E Deus conta conosco. Amém? Deus que nos abençoe, e eu agradeço por